seu direito. E um novo quadro estreia aqui no Estúdio CBN. Você já tem o seu direito às segundas-feiras com o Dr. Fernando Quercia falando sobre direito tributário, às quartas-feiras com o Dr. José Antônio Cremasco sobre direito trabalhista e, a partir de hoje, direito público e eleitoral. Temos a honra de receber aqui no estúdio Dr. Marcelo Pellegrini, que todas as sextas-feiras nesse horário estará com a gente, tirando muitas dúvidas dos eleitores, para a gente falar do poder público. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, uma boa tarde, prazer tê-lo aqui. A gente conversava fora do ar, já o entrevistamos outras vezes, né? E agora, como colunista fixo aqui do Estúdio CBN, é uma honra tê-lo aqui. Guariz, eu que agradeço, né? Agradeço a você, a CBN, pelo convite em participar. Como você mesmo disse, aí eu já estive aqui em outras pautas, né, no teu programa mesmo, e estou muito alegre, né, muito contente de iniciar essa nova etapa aí da minha vida profissional, trocando aí uma ideia, batendo uma bola aí com a CBN, com os ouvintes. Aliás, eu mesmo sou um ouvinte assíduo da CBN há muito tempo, conheço os programas, os quadros, então vamos lá, estou à disposição e espero poder contribuir. Vai contribuir muito, mas sabe desde o primeiro dia, né, porque hoje a política, ela tá como o esporte, né? Existe um fanatismo de torcidas opostas, um ódio entre elas, uma rivalidade. Então, vai ter dúvidas, vai ter gente criticando, vai ter gente discordando, porque hoje em dia, né, com as redes sociais, todo mundo é jornalista, todo mundo é advogado, né? Então, você sabe que em alguns momentos vai ficar um pouco tensa a conversa, né, doutor Marcelo? Cara, tem uma brincadeira, uma anedota aqui, se eu contar aqui rapidamente, que antigamente o pessoal se encontrava entre os amigos e a discussão era como escalar a seleção brasileira, né? Hoje acho que todo mundo tem opinião política, todo mundo escala os tribunais, né? E é bom que seja assim, né? Democraticamente, é dentro dos limites aí da carta, sem fanatismo e sem exagero. Tem ouvintes aqui, eu nem sei se são ouvintes, colocam o número da CBN na lista de transmissão e é o dia inteiro propaganda do político de estimação, de um lado ou de outro, ou crítica ao adversário também. E a gente vai começar hoje, doutor Marcelo, quer mais alguma apresentação? Quer contar a sua história pra gente? Olha, eu sou advogado, né? O Marcelo Pellegrini, tenho 45 anos, tenho 23 anos já de advocacia direta, ininterrupta. Gosto muito do que eu faço, sou uma pessoa realizada profissionalmente. E nos últimos 15 anos eu me dediquei, né, basicamente a trabalhar nas ações constitucionais e nas ações eleitorais. E como elas, né, em época de eleição dão muita mídia, né, acabei me envolvendo aqui com os meios de comunicação da cidade, da região metropolitana de Campinas. Eu sou campineiro, sou formado na PUC de São Paulo, onde eu fiz meu mestrado, já exerci cargos públicos efetivos e cargos públicos não efetivos, tenho estudos dentro e fora do Brasil e estou muito à vontade aqui de participar desse bloco. E vamos começar com um personagem um pouquinho polêmico só, coisa leve. Deputado mais votado do Paraná, mandato cassado porque deixou o cargo público enquanto era investigado e por isso o TSE, por unanimidade, cassou o mandato de Deltan Dallagnol. Qual que é a visão do senhor sobre esse deputado do Podemos, né? Não é um pouquinho polêmico, né? Acho que esse primeiro dia já é uma grande polêmica, mas vamos lá. O que eu tenho como um primeiro cuidado, Guarizo, é tentar entender as fontes, de onde vem, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer é que esse dispositivo que o Tribunal Superior Eleitoral se utilizou para cassar o mandato do Deltan, ele não foi criado contra o Deltan Dallagnol, contra a Lava Jato, nem contra ninguém específico. Ele é um dispositivo que existe na lei desde 2010, quando a lei da ficha limpa entrou no ordenamento jurídico. E também não é só para membros do Ministério Público que respondem a processos disciplinares. Servidores públicos comuns, né, se quiserem ir para disputar um cargo eletivo e tiverem processos disciplinares contra si, se sujeitam às mesmas regras. Detentores de mandatos eletivos, se tiverem processos que podem levar à cassação, também se obedecem e se submetem a essa regra. Então esse é o primeiro recorte que eu acho importante
Eu não sei se o nosso ouvinte tem essa dimensão dessa historicidade toda, mas ela é importante. E a jurisprudência evolui, né? Então você tem, em alguns momentos, dizendo, não, só aquele que tiver pro mandato ser cassado, a véspera do julgamento. Posteriormente, já aumentou um pouquinho o entendimento. No sentido de que não, aquele que tiver contra si processo que pode levar à cassação. E agora, o TSE evoluiu um pouco mais, no sentido de entender quando há uma quantidade muito grande, né, de processos, e a pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo, né, porque tem um conhecimento jurídico, no caso dele, né, ele abusou do direito de usar o sistema em seu favor. E criou essa evolução jurisprudencial dentro de uma interpretação legislativa que eu vejo com muita naturalidade. Eu apontei a televisão pro Dr. Marcelo porque daqui a pouco ele vai prestar depoimento à Polícia Federal, que é o inquérito que tramita lá no Distrito Federal. Ou seja, o que ele fez, Dr. Marcelo, é motivo de cassação, não é uma perseguição política. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, com unanimidade, cassou o mandato dele, né? É verdade, né? Eu compactuo dessa interpretação. Só pedir para o senhor chegar um pouquinho mais perto do microfone, isso. Eu compactuo dessa interpretação como operador do direito, respeito aí as opiniões em contrário, né? Mas é uma evolução de jurisprudência que acontece. De tempos em tempos você tem as evoluções jurisprudenciais, né? E o mundo está atento para isso, né? Esse é um caso de uma evolução jurisprudencial de alguém que podia usar do sistema para evitar lá na frente uma cassação. Acho que essa tônica está muito contida, muito bem contida no voto do relator, tanto é, como você mesmo disse, a decisão ela soou unânime, né? Não houve nenhuma divergência, um pedido de esclarecimentos, e cabe agora, se eventualmente houver recurso, a última palavra à Suprema Corte. E o detalhe é o seguinte, né? O próprio Deltan Dallagnol, ele politiza demais as decisões, né? Isso não entrou, por exemplo, eu quero chegar no ponto. Ele, na Lava Jato, ele foi um agente político. Da maneira como ele agiu, pelo menos visto de fora. Não estou falando como advogado, né? Estou falando a pessoa que vê midiaticamente o que a pessoa está fazendo. E agora, com essa decisão do TSE, ele também coloca a culpa na Lava Jato. E o senhor está explicando que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Nada a ver, do ponto de vista jurídico, nenhuma, né? Eu também entendo que ele foi um agente político, né? E aqui não estou fazendo um juízo de valor para dizer se ele está certo ou errado, mas é como eu enxergo também, embora... como não sou comunicador, mas sou do mundo jurídico, e ele foi um agente político, ele polemizava e publicizava as decisões deles na mídia, né, de forma, em algumas delas, até exagerada, como os tribunais disseram que foi, né, não é que o Marcelo, pessoa física, que está dizendo isso, né, e respeito a intelectualidade dele, respeito o preparo técnico dele, mas nessa daí ele errou. E digo mais, Guarius, eu na advocacia eleitoral já tive que defender casos sobre esse inciso da lei da ficha limpa, de deputados que renunciavam para ser candidatos a prefeito, porque tinha lá possível cassação e tal, e eu sempre enfrentei nos meus processos o Ministério Público pedindo essa evolução da jurisprudência. Sim. Ou seja, chegou, né? Uma hora chega, né? Assim como de tempos em tempos se revisam súmulas, se revisam entendimentos, né? Se mudam as composições das cortes superiores, né? E é uma coisa da dialética do direito. Exato. Agora, o outro lado da moeda, né? Porque com certeza os defensores do ex-deputado ou do deputado cassado estão com raiva da gente pelo que nós acabamos de falar, mas é juridicamente. Agora, o outro lado, em toda a Operação Lava Jato, o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi defendido por Cristiano Zanin. E Cristiano Zanin é o indicado dele para o Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que você foi, primeiro, muito feliz da forma que você falou, indicado. Ele não foi nomeado pelo presidente Lula. Né? Então, a nossa Constituição, ela garante, na indicação do ministro Supremo, a participação de todos os poderes da República. Então, o executivo, chefe do executivo, tem a prerrogativa de fazer a indicação, e o Senado Federal, Casa do Legislativo, tem a prerrogativa de aprovar a indicação. E ele só chega no Supremo se há aprovação nos dois poderes. Via sabatina. Via sabatina e depois votação do plenário. A decisão da CCJ da sabatina não vincula o plenário. Então ele vai enfrentar uma sabatina, ele vai enfrentar uma votação dentro da CCJ
e depois ele vai enfrentar um julgamento, né, uma votação na casa plena. Daí ele precisa ter 41 dos 81 votos do Senado para se tornar ministro supremo. E eu vejo com muita naturalidade. É um advogado, a Constituição dá prerrogativa para o presidente, né? Cada um pode ter o seu preferido, mas o presidente escolheu o Dr. Zanin. Ele tem os requisitos do cargo, que é notório conhecimento e a reputação ilibada, e ele pode, se aprovado pelo Senado, exercer a função dele junto à Suprema Corte com muita naturalidade. Vejo que é um advogado combativo, né? Então ele vai trazer essa colaboração para a Corte. Cada um traz, né? Cada um dos membros traz a sua história, a sua colaboração, a sua forma de ver o direito. O direito ele não é uma coisa estática, uma coisa dinâmica. O direito não é uma coisa que, embora alguns doutrinadores defendam, ela é alheia às outras influências de outras áreas dos seres humanos, mas ele recebe essa influência, né? Então todo mundo traz a sua contribuição. Sim. E é bom que você tenha dentro da Suprema Corte ministros de todos os vieses da área jurídica. Assim como Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer, o Cássio, que agora me fugiu o sobrenome dele... Cássio Nunes Marques. Nunes Marques e também André Mendonça foram por Jair Bolsonaro, então isso é normal. O Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique, né? O ministro Gilmar, Henrique, né? O próprio ministro Toffoli pelo presidente Lula, né? Indicação não significa vínculo, né? Não significa vínculo. Ele não vai ter... Ó, o ministro Marco Aurélio tinha uma frase e que é muito forte, mas ela representa bem o que é o Supremo Tribunal, que após a aprovação e a posse, né, ele responde pela sua toga. Isso. A toga que ele veste da Suprema Corte. É o início das nossas conversas, viu? O Cristiano já mandou perguntas aqui que são muito pertinentes. A Antonieta está mandando mensagem também aqui. Apesar, não deu tempo hoje, mas vai ter muito assunto para a gente conversar todas as sextas-feiras no Seu Direito com o advogado Marcelo Pellegrini, que é especialista em direito público e eleitoral. Doutor Marcelo, prazer recebê-lo aqui até sexta-feira que vem e vai acrescentar muito conteúdo ao Estúdio CBN. Obrigado pela presença. Obrigado, Barizo. Estou à disposição. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Um abraço, doutor Marcelo. Agora, 3h26, eu vou continuar em Brasília. Tem intervalo? Tem, então vamos para o intervalo.